Ezequiel capítulo 47, versículo 1. O profeta Ezequiel era um adolescente, vivia na Palestina, na nação de Israel. E naquele momento de sua vida, ainda na adolescência, a nação foi invadida pelo grande império da época, que era o Império Babilônico. Nessa ocasião, o Império Babilônico levou um grande grupo de judeus, de israelitas, para a Babilônia, num cativeiro, onde eles eram obrigados a estudar a religião dos babilônicos, a comer a comida dos babilônicos, e dessa forma, nessa incursão babilônica, eles enfraqueciam a nação, porque uma vez que eles levavam a liderança, os jovens, aqueles que seriam o futuro da nação, a nação, ela ficava sem um futuro. Então Ezequiel foi levado, depois dessa invasão dos babilônicos. Israel continua com o rei, a nação muito enfraquecida, o rei agora servindo aos babilônicos, e a nação muito enfraquecida, uma situação muito complexa. E esse jovem Ezequiel, depois de alguns anos ali, quando ele completa 30 anos de idade, ele tem uma visão transcendental. Ele está à beira de um rio, na Babilônia, um rio que existe até hoje, e de repente ele está olhando para o céu abre, e ele vê coisas sobrenaturais. E essa foi a primeira visão que ele teve. Depois disso, ele teve diversas visões. Deus falou com Ezequiel coisas incríveis, profecias que até hoje estão se cumprindo. E o livro de Ezequiel é justamente o relato, a transcrição dessas profecias. As profecias de Ezequiel são divididas em dois grupos. O primeiro grupo, a primeira parte do livro, são profecias de juízo. Profecias que denunciam o pecado de Israel e apontam para a destruição eminente que estava por vir. Porque quando Ezequiel e um grupo de pessoas foi levado para a Babilônia, a nação ainda, de certa forma, continuava de pé, eles ainda continuavam com o rei, que agora pagava impostos para a Babilônia, e o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Mas Ezequiel, lá da Babilônia, profetizava o dia do juízo de Deus contra aquela nação pecaminosa, Israel, que vivia distante do Senhor, o dia que o templo também seria destruído. E de fato isso aconteceu. E quando se cumpre essa profecia de Ezequiel, Deus começa agora a mostrar a Ezequiel um novo grupo de profecias. Profecias não mais de juízo, de condenação, mas profecias de restauração. É um segundo ciclo de profecias. E o capítulo 47 de Ezequiel, que nós leremos hoje, se situa justamente nesse momento. Uma dessas profecias que fala sobre a restauração do povo de Israel. Então, por favor, leia comigo Ezequiel 47, versículo 1. O homem, diz Ezequiel, levou-me de volta à entrada do templo. Isso aqui, irmãos, é uma visão. Isso aqui não está acontecendo literalmente, ele está tendo uma visão. E vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. Enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que, onde o rio fluir, tudo viverá.
Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Guedim até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. A visão é a seguinte: ele vê o templo de Jerusalém, tem um homem ali, a gente não sabe exatamente se é um anjo, alguns intérpretes vão dizer que é uma teofania, uma manifestação do próprio Deus, isso não é importante na revelação. O ponto é que esse ser leva Ezequiel, e aqui há detalhes de qual porta que ele sai, porque o templo, ele tinha toda essa configuração, a porta do norte, a porta do sul, todas as questões que são periféricas no texto. E em determinado momento, quando ele sai, ele percebe que tem um rio que sai de debaixo do templo. E esse rio sai para a região do deserto, a palavra que é Arabá, em outras traduções inclusive, é traduzido como região do deserto. Então esse rio sai de Jerusalém para a região do deserto e desce, chegando até o mar. Em outras traduções, talvez na sua Bíblia, está escrito em o Mar Morto, porque aqui a NVI traduz como simplesmente mar, mas possivelmente está falando do Mar Morto. O Mar Morto, para aqueles que não sabem, não é efetivamente um mar, é um grande lago. O Rio Jordão, ele nasce em locais muito altos, no Monte Hermon, vem descendo pela Palestina, inclusive a palavra Jordão, etimologicamente, significa isso, aquilo que está descendo, aquilo que está em declive. Então ele nasce a mais de 1000 metros de altitude e termina não no oceano, termina num lago que está a 400 metros abaixo do nível do mar. Então um declive de quase 1500 metros. E, inclusive, a região do Mar Morto é o lugar, a superfície mais baixa da terra, não em cavernas, mas de superfície é o lugar mais baixo da terra. De forma que quando aquela água cai ali, ela não tem para onde escorrer. Ela não tem vazão para outro lugar, ela não corre para o oceano, porque ela está a 400 metros abaixo do nível do mar. De forma que, ao longo dos séculos, esse acúmulo de água doce fez com que o fim do Rio Jordão se tornasse um grande lago salgado. Porque o pouquinho de sal que havia no rio, que é doce naturalmente, com o acúmulo do tempo, a água evaporando, aquele pouquinho de sal vai se acumulando, e nós temos ali um grande lago salgado. A água do Mar Morto é 7 vezes mais salgada do que a água do oceano. Por isso é chamado de Mar Morto, porque não há vida, nenhuma bactéria, nada consegue sobreviver dentro desse mar. E a profecia que ele tem é justamente um rio que sai do templo de Jerusalém, vai para a região do deserto, deságua ali no Mar Morto, um lugar onde não tem vida. E ele fala que a água vai ser saneada, a água vai ser purificada, a água vai ser limpa. Esse mar onde não há vida agora vai ter grandes peixes, como no Mar Grande, que é uma referência ao Mar Mediterrâneo, que é a parte de oceano que eles têm ali na Palestina. Então, o rio que sai de Deus, que sai do trono de Deus, nessa visão, vai entrar dentro do Mar Morto e vai gerar vida. Ali haverá muitos peixes, eles vão pescar. E não só o Mar Morto vai ter vida, como tem no Mar Mediterrâneo, ele está dizendo, mas por onde esse rio passar, florestas vão crescer, frutos vão dar, todo mês vai ter fruto, não é só na estação, daqui um ano, sempre haverá fruto, vai ter vida por onde esse rio passar. Essa é a visão que Ezequiel está tendo. Agora, a gente precisa entender o que isso significa. A gente precisa entender o que Deus está dizendo aqui através dessa visão, e a gente precisa, no segundo momento, entender como isso impacta as nossas vidas hoje. O que essa visão tem a ver comigo? É uma visão de um rio que sai de Jerusalém, que vai para o deserto, que transforma o Mar Morto e dá árvore no meio do caminho. O que isso tem a ver com a minha vida? Esse é o nosso desafio hoje, entender essa visão. E para a gente começar compreendendo essa visão, a gente precisa entender que Ezequiel e os judeus, Ezequiel e os israelitas, eles estão lá na Babilônia, e eles estão sofrendo. Naturalmente eles estão sofrendo, porque imagina você, um país invade o Brasil e leva os nossos jovens, leva você preso para um outro lugar e te obriga a estudar. Imagina se é um país de uma outra religião e eles te obrigam a estudar aquela religião. A situação de guerra, a situação de captura, ela é por si só dramática. Porém, para o judeu essa situação ela era muito pior. Porque na perspectiva do judeu daquele período, eles moravam na Palestina, porque era a terra que Deus tinha dado para eles.
Era a terra prometida, era a terra que Deus prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, que com muitos milagres, de forma sobrenatural, Deus expulsou aqueles povos e deu para eles. Então eles tinham uma convicção muito grande de que eles não deveriam estar em outro lugar, a não ser na Palestina, a não ser em Israel. E de repente eles não estão mais ali. De repente eles estão sofrendo numa outra nação, uma nação que não conhece Deus, uma nação pagã, uma nação que os obriga a fazer coisas que Deus não quer que eles façam. Então eles estão sofrendo muito por isso. Eles estão sofrendo porque não simplesmente porque eles estão distantes da sua terra, mas a terra deles, na concepção deles, era onde Deus queria que eles estivessem de forma radical, de forma plena. E eles estão sofrendo porque eles acreditavam que Deus, e de fato era assim no Antigo Testamento, Deus habitava no Monte Moriá, no Monte Sião, Deus se manifestava no Templo de Jerusalém. Então, se eles não estão mais perto de Jerusalém, na concepção deles, eles estão distantes de Deus. Eles estão sofrendo porque eles não podem mais ir até a presença de Deus. Eles não tinham essa concepção que nós temos hoje, de que Deus está conosco, que Deus está em nós, que o Espírito Santo habita em nós. Naquele tempo não era assim. Naquele tempo, de fato, Deus se manifestava num lugar, que era o monte de Jerusalém, onde estava construído o templo feito por Salomão. Por isso o povo estava sofrendo, porque na concepção deles nós estamos distantes de Deus. E eles estão sofrendo também, porque agora eles não têm mais um rei. E eles acreditavam que dessa linhagem real de Davi, um dia viria o Messias, que ia restaurar todo mundo. Então o povo está sofrendo, eles estão numa crise, eles estão sem esperança. Porque se Deus se manifesta em Jerusalém e nós estamos na Babilônia, nós estamos muito distantes de Deus. Se aquela é a terra prometida, Deus deu para a gente, nos livrou de forma milagrosa dos egípcios. Por que agora Ele não fez nada, deixou os babilônios virem aqui, invadirem e os levarem para a Babilônia? Então o povo está numa crise, o povo está num sofrimento tremendo, e aí Ezequiel tem essa visão. E é muito interessante perceber comigo no versículo 1, por gentileza, que o homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste. O rio está indo para o oriente. Essa visão, que é uma visão de restauração, é uma visão que traz uma esperança para o povo, ela começa apontando essa visão de restauração justamente aqui. Porque o templo está em Jerusalém, e o rio, que representa a presença de Deus que está saindo do templo, está indo justamente para o oriente. E o oriente era justamente onde estava a Babilônia. O oriente era justamente onde estava Ezequiel, justamente onde estava o povo de Deus. Então aqui nós vemos nessa profecia, primeiramente, Deus, a sua presença, através desse rio, que por onde passa tudo transforma, porque é a presença de Deus indo em direção ao seu povo. Está indo para o Oriente porque o seu povo está no Oriente. E aqui nós começamos a entender como essa visão trabalha essa ideia de restauração. Aqui nós vemos como que Deus está dizendo para aquele povo: vocês estão numa terra distante e eu, com a minha presença, estou indo resgatar vocês. Essa é a ideia desse rio, que é a presença de Deus que está indo para o Oriente. Deus está em busca do seu povo que está no exílio. E aí nós vemos do versículo 7 ao versículo 12, falando de como que essas águas são maravilhosas, por onde ela passa, tudo vai se transformando. O Mar Morto agora vai tirar o sal, e vai ter peixes, e toda essa metáfora para dizer o seguinte, que a presença de Deus é restauradora. Então, através dessa visão, Deus está dizendo para aquele povo o seguinte: eu não só estou indo até vocês no Oriente, mas eu estou indo para restaurar vocês. Assim como esse rio passa e vai restaurando todas as coisas, vai gerando vida onde passa, assim a presença de Deus estava indo em direção ao seu povo, para trazer restauração para o seu povo. E aqui Deus está agora mostrando o seu amor, mostrando o seu cuidado, e essa metáfora do versículo 3 até o versículo 5, onde o homem mede 500 metros, convida o profeta Ezequiel, e eles vão andando naquele rio, a água está no tornozelo, e aí ele mede mais 500 metros, e a água está no joelho, e mais 500 metros, e a água está batendo aqui nos lombos, na cintura, e ele mede mais 500 metros, e, poxa, não dá mais para caminhar. É um rio que é tão profundo que eu só posso nadar nele, eu não posso caminhar. E o rio, representando a presença de Deus, o que Deus está falando para aquele povo através dessa metáfora é o seguinte: que essa presença restauradora de Deus iria ser algo extremamente abundante na vida daquele povo, assim como
o profeta Ezequiel é chamado para entrar dentro do rio, e de repente ele está caminhando no rio, de repente ele não pode caminhar mais, ele perde o controle porque as águas do rio são profundas. Então Deus está prometendo uma restauração à nação de Israel, uma restauração profunda, uma restauração abundante, uma restauração que eles nunca experimentaram na sua história como povo. Então nós temos aqui, nesses versículos, uma profecia que nos mostram que, apesar deles estarem sofrendo tudo que estavam sofrendo, apesar deles estarem no exílio em consequência dos seus pecados, Deus está, através dessa profecia, mostrando a sua misericórdia e prometendo a eles uma restauração enquanto nação. E uma restauração que virá pela manifestação da sua presença. Essa é a metáfora do rio que vai para o Oriente e que por onde passa tudo transforma. Deus está dizendo para aquele povo: eu tenho uma promessa de restauração para vocês. Vocês estão aí sofrendo na Babilônia, vocês estão desesperançados porque eu tenho me manifestado em Jerusalém, vocês estão a quilômetros de distância, vocês estão sofrendo porque não há mais esperança de um Messias para vir, porque o rei se perdeu, vocês estão sofrendo porque a terra de vocês não estão mais nela. Eles estão desesperançados, mas Deus está prometendo uma restauração. Aqui nós vemos como que Deus, e talvez essa seja a grande lição dessa noite. A gente sempre tenta nas pregações trazer uma lição simples, colocar em uma frase, uma palavra, algo que você possa levar daqui quando você for para casa. A grande lição aqui é que a presença de Deus, ela sempre alcança e restaura o povo de Deus. Deus sempre vai atrás do seu povo e Deus sempre restaura o seu povo. É isso que nós estamos vendo aqui nessa profecia. Isso, irmãos, de fato se cumpriu. Alguns anos depois, algumas décadas, a Babilônia foi invadida por um outro império, o império dos Medos e dos Persas, e um imperador chamado Ciro viu seu nome escrito no livro do profeta Isaías, e por causa disso, ele entende que ele deveria deixar o povo voltar para a sua terra. Alguns anos se passam e o templo que tinha sido destruído é restaurado. Então essa profecia se cumpre menos de 100 anos depois. E eles estão vendo essa profecia se cumprir. Agora, uma coisa importante, nós precisamos entender. Aqui, Ezequiel está falando de uma restauração imediata de Israel, mas ele também está apontando para algo que não aconteceu naquele período. Ele está falando dessa presença de Deus que restaura de forma abundante, que ia ser como um rio que você não poderia passar caminhando. Isso é muito interessante, irmãos, porque o Rio Jordão não é um rio de muita profundidade. As pessoas daquela região não estão acostumadas com o Rio Amazonas, que você não vê o outro lado da margem. O Rio Jordão é uma coisa que você vê do outro lado, você pode passar caminhando. Então aquela metáfora é muito forte, é algo que está para além da compreensão deles, porque eles estão acostumados com aquele Rio Jordão, que é um rio pequeno. É um rio sem grande expressão. E aí Deus está dizendo para eles que ia fazer algo superabundante na nação. E isso não aconteceu imediato, isso só se cumpriu. Essa manifestação da presença de Deus só se cumpre de forma plena em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja. E aqui se cumpre essas águas profundas onde Ezequiel está caminhando. Então o que Ezequiel viu há 2.600 anos atrás, se cumpre na igreja, se cumpre em Pentecostes, quando o Espírito Santo veio habitar na igreja, e está se cumprindo nas nossas vidas, nós que estamos em Cristo Jesus e fomos batizados no Espírito Santo. E nós cremos, que fique bem claro, que todo aquele que está em Cristo Jesus já foi batizado no Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz isso: tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. De forma que esse Deus que restaura o seu povo, esse Deus que sempre alcança o seu povo, ele faz isso através da sua presença, que aqui é representado por esse rio, que é uma tipificação, uma metáfora a respeito do Espírito Santo. E é muito interessante a gente perceber Jesus dizendo isso em João capítulo 7, versículo 38. Vamos ler juntos, por favor. João capítulo 7, 38. Diz assim: quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo,
Como diz a Escritura é justamente o Antigo Testamento. Jesus tem o Antigo Testamento à sua disposição, mesmo que nós temos hoje. Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E quando você pesquisa em todo o Antigo Testamento, onde está escrito isso, nós só temos duas alusões, essa aqui de Ezequiel e uma profecia do profeta Zacarias. De forma que, sem sombra de dúvidas, o que Ezequiel viu no capítulo 47 se cumpre aqui, quando nós cremos em Jesus, e esse rio de água viva flui de nós, porque o Espírito Santo agora habita em nós. A presença de Deus habita em nós. E aqui eu começo então a aplicar essa palavra à sua vida. Obrigado, meu irmão Pedro, nosso diácono. Aqui eu começo a aplicar essa palavra à nossa vida. Irmãos, todos nós temos em nossa vida marcas de sofrimento. Como aquele povo foi levado para o cativeiro babilônico, sofreu, todos nós temos marcas de sofrimento. Enfermidades, situações econômicas devastadoras, perdas, questões emocionais, questões familiares. Todos nós passamos pelo nosso exílio. Todos nós temos o nosso momento de dor, nosso momento de lágrima, nosso momento de sofrimento. Agora, diferentemente de qualquer outro povo da terra, nós temos a presença de Deus conosco, que é uma presença restauradora, que é uma presença que traz vida. Por isso que Jesus disse que quem nele cresce teria vida e vida em abundância. A vida abundante não diz respeito ao quanto você tem, ou onde você está, a sua posição na sociedade, os seus títulos. Ela diz justamente desse Espírito de Deus que habita dentro de nós e faz algo incrível. Porque Romanos capítulo 14, verso 17 diz isso. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não são questões materiais, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É incrível perceber como a igreja de Jesus, ao longo da sua história, ela sofre perseguições, sofre perdas, sofre diversas questões, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas apesar disso tudo, ela continua celebrando, ela continua triunfante. É incrível encontrar um crente em Jesus, passando situações terríveis, diante de uma enfermidade devastadora, passando o vale da sombra da morte, e você vê aquela pessoa repleta, você vê aquela pessoa feliz, muitas vezes chorando. A alegria não está todo dia, mas a felicidade, a realização existencial, a plenitude é algo marcante, é algo presente. Por quê? Porque o Espírito de Deus está conosco. Então aquilo que Ezequiel viu, irmãos, tem se cumprido nas nossas vidas hoje. O Espírito de Deus habita em nós, de forma que nós não podemos perder a oportunidade de experimentar Deus em nossas vidas. E aqui eu quero desafiar você, porque esse cristianismo onde não há intimidade com Deus, esse cristianismo onde nós não desfrutamos dessa presença de Deus, desse rio de Deus, é um cristianismo que é só mais uma religião. É por isso que as pessoas, muitas vezes, elas têm os seus desafios na igreja, elas vão embora, elas largam Jesus, elas largam a igreja. Por quê? Porque elas têm um cristianismo muito superficial, porque a sua espiritualidade, ela não é marcada com um relacionamento verdadeiro com Deus. É por isso que as pessoas abandonam, é por isso que as pessoas largam, porque elas estão largando uma religião, elas estão largando uma ideologia, elas estão largando mais uma crença, está largando a igreja, está largando o pastor, mas aqueles que de fato estão submergidos nesse rio de Deus, que conhecem a Deus, que estão impactados pela presença de Deus, que têm intimidade com esse Deus, não importa o que passa, não importa o que aconteça, essas pessoas estão felizes, essas pessoas estão transbordantes, essas pessoas estão firmes com Jesus, porque elas estão sendo restauradas dia após dia. De forma que eu quero te desafiar a sair daqui nessa noite e radicalizar a sua experiência com Deus. Irmãos, não vale a pena simplesmente vir à igreja. Não vale a pena simplesmente vir à igreja. Eu quero ser muito sincero, se for só para vir à igreja,
eu não seria um seguidor de Jesus. Se for só para conhecer gente bacana, gente bonita da igreja, não vale a pena seguir Jesus. É por isso que muitas vezes os prazeres do mundo são mais interessantes para alguns, porque eles não conhecem os prazeres do reino de Deus, porque eles só vêm à igreja. Agora, quando nós entramos nesse rio de Deus, quando a gente está cheio de Deus, quando Deus fala com a gente fala com Deus, isso é algo incrível, é algo que muda a nossa vida. E se você nunca experimentou isso na sua vida cristã, é tempo de você viver, meu irmão. É tempo de nós crescermos com Deus. Aqui na igreja nós temos essa ênfase na pregação expositiva, no conhecimento bíblico. Nós não temos medo de ensinar você a Bíblia, nós queremos que você cresça, nós queremos ser superados. Nós como pastores queremos que os irmãos saibam mais que nós. É maravilhoso quando o irmão me manda um vídeo, outro dia o irmão aqui me mandou um vídeo, um debate teológico, escatológico, mediado por John Piper. Eu falei, cara, que maravilha, o irmão está bebendo coisa mais forte do que eu, está bebendo bons teólogos, bons pregadores. É muito maravilhoso quando a gente percebe isso, mas nós não queremos que a igreja seja uma igreja com muito conhecimento bíblico, com conhecimento bíblico saudável, que saiba a diferença de profeta e falso profeta, que saiba o crivo de uma liderança bíblica, que saiba sobre a doutrina da disciplina bíblica, do divórcio, do recasamento, como nós temos pregado, coisas que têm sido esquecidas. Nós não queremos apenas que os irmãos tenham uma boa doutrina, um bom conhecimento bíblico, nós queremos que os irmãos sejam cheios do Espírito Santo. Nós queremos que os irmãos não tenham só conhecimento, mas sejam cheios da graça de Deus, estejam submergidos nesse rio de Deus, porque diante das tentações que nós temos nesse mundo, meus irmãos, diante das dificuldades, aflições que a gente vai viver nessa terra, gente, só tem uma coisa que faz a gente ficar de pé, só tem uma coisa que faz a gente continuar seguindo Jesus, que é estar envolvido com Deus, que é ter intimidade com Deus. E eu quero encorajar você a retomar, talvez, aquelas disciplinas espirituais básicas, da leitura da Bíblia, da oração, de você tirar um tempinho para Jesus todo dia, você ler a Bíblia e entender que Deus tem algo para falar ali com você, de você orar todo dia, confessar os seus pecados, e não simplesmente ir vivendo e vir aqui domingo à noite, e estar trabalhando na igreja. A gente, olha, isso não vai levar você muito longe não. Daqui a pouco alguma coisa vai acontecer, o irmão vai virar a cara para você, você vai sair da igreja. Agora é interessante perceber que quem está cheio de Deus, eles não estão presos nessas coisas pequenas do dia a dia, não estão presos nessas coisas pequenas de igreja. Então, o rio de Deus que foi para o Oriente alcançar o povo de Israel, é o Espírito de Deus que habita em nós. Romanos capítulo 8 diz isso: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nós que somos de Cristo, temos o Espírito de Cristo dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Isso é uma coisa incrível, porque o povo do Antigo Testamento, o povo que ouviu essa profecia de Ezequiel, eles não tinham isso. Eles não sabiam o que era ter Deus vivendo dentro deles. Nós temos isso. Mas muitas vezes vivemos como se não tivéssemos. Nós temos um acesso a Deus que os homens do Antigo Testamento não tinham. O Espírito de Deus habita em você. A partir de Pentecostes, ele veio habitar na sua igreja. Todo que crê tem esse acesso, um livre acesso a Deus. Você não precisa de igreja, você não precisa de pastor, você não precisa de sacerdote, você não precisa de sacrifício, você tem livre acesso a Jesus. Como está em Hebreus, agora um novo e vivo caminho até Deus. Sem véu, sem nada que nos separe, nós podemos ir à presença de Deus. Que nós sejamos restaurados pela presença de Deus diariamente. Porque é isso que faz a gente perseverar em Cristo. É isso que faz a gente caminhar com Deus, é a presença de Deus. Essa restauração que vem de Deus. Muitas vezes eu fico pensando, o trabalho pastoral exige muito de nós, muitas vezes é estressante, muitas vezes a gente não tem horário, muitas vezes a gente perde algumas questões familiares, é um trabalho que exige muito. E muitas vezes é difícil, muitas vezes é desgastante, muitas vezes você tem que ouvir algumas questões, tem que ouvir calado, porque a gente tem que ser exemplo. E muitas vezes a gente pensa, cara, isso é uma loucura. Ser pastor é uma loucura. E por isso que muitos pastores abandonam o ministério. Alguns doentes, alguns totalmente decepcionados com Deus, com a igreja, e não querem saber nem mais de Jesus, porque é terrível. E eu fico pensando na minha vida diária, o que me faz querer ser pastor todo dia e ter essa certeza que é isso que Deus tem para a minha vida, não é porque eu dormi, desestressei, não é porque eu tive um bom dia de folga, é o momento que eu vou orar, e o Espírito Santo me ajuda a processar tudo que está acontecendo, e é quando Deus fala comigo.
E essa experiência não é só para nós, pastores, mas é para você também. É muito difícil você caminhar com Deus sendo Deus uma coisa distante que o cara fala lá domingo à noite. Esse cristianismo que não há impacto, que não há realidade na sua vida, que não há presença de Deus na sua vida, ele é muito difícil de ser levado. Nós precisamos, de fato, irmãos, experimentar essa presença de Deus que restaura, que transforma e que está disponível a nós. É interessante perceber que aqui no texto o rio vai até o povo. Deus vai alcançar o povo. Agora é interessante perceber que no Novo Testamento está escrito: enchei-vos do Espírito Santo. Há um imperativo para nós. Por quê? Porque agora o Espírito de Deus já habita na igreja. De forma que agora existe uma responsabilidade nossa, um desejo, uma luta diária, uma busca pela presença de Deus. E aqui eu não quero simplesmente levar para o campo emocional, de sentir, de ter experiência, de rodar, de voar, de atravessar a parede, não. Isso é algo muito pessoal, isso é algo muito subjetivo. Né? Um sente a presença de Deus e escorre uma lágrima, porque são pessoas mais comedidas. Outros sentem a presença de Deus e são muito racionais, eles processam tudo e não expressam nada exteriormente. Outros, diante da manifestação de Deus, rola no chão, porque é expansivo. Não é importante a forma que você reage diante da presença de Deus, mas é importante que você saiba quem é Deus, não só no seu intelecto, mas no seu coração, na sua vida diária. Que Deus seja real na sua existência, que Ele faça diferença na sua vida. E aí nós vemos aqui, nós podemos aplicar também nesse tempo de tantos escândalos, tantas decepções. Nós temos falado sobre isso aqui. Quantas pessoas feridas, magoadas, chateadas, desigrejadas. E queridos, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos o povo sofrendo na Babilônia por causa do pecado da liderança de Israel. Nós pregamos isso aqui domingo passado, lembra? Ezequiel capítulo 34. O povo sofreu na Babilônia por causa do pecado da liderança, dos líderes corruptos de Israel, dos falsos pastores. Ezequiel 34, nós pregamos sobre isso aqui. Então você imagina aquele povo, mais ou menos como os crentes de hoje, decepcionado, entristecido, amargurado, sofrendo por causa do pecado da liderança. E aí o que acontece, irmãos? Essa presença de Deus, ela vem justamente para restaurar a sua vida. Porque não importa o que você tenha passado naquela igreja, naquela situação, com aquela pessoa, isso não pode afetar mais o seu presente. Isso não pode afetar mais o seu futuro. Você precisa deixar que o Espírito de Deus restaure a sua vida de uma forma plena e de uma vez por todas. Não faz sentido para mim ouvir, e ainda que a gente, na lida pastoral, a gente entende que as pessoas precisam de tempo para que Deus faça essas conexões neurais, as pessoas precisam de tempo para que a ficha caia, as pessoas precisam de tempo para Deus trabalhar nelas. Mas é muito interessante perceber isso, que não faz sentido, diante de um texto como esse, diante do acesso que nós temos à presença de Deus, a gente deixar que coisas do passado atrapalhem o nosso relacionamento com Deus. Então, de uma forma muito simples e muito objetiva, quero dizer para você, deixa de ser bobo e deixa de ficar, não vou fazer porque fizeram isso no passado, porque quem está perdendo é você, meu irmão. Entra no rio de Deus, se aprofunde na presença de Deus. Deus é mais, Deus é maior, Deus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida e através dela. Então não fica perdendo tempo com o que passou, chorando mágoa, esquece esse negócio. Deus vai ajustar conta com cada um, mas que diz respeito a você, seja aquele lá, o profeta Ezequiel, vai lá para dentro do rio e vai desfrutar da presença de Deus. Às vezes eu fico um pouco chateado, um pouco incomodado com uma certa falta de paixão pelas coisas de Deus. Eu não quero ser leviano, nem legalista, mas muitas pessoas que estão em Cristo, se elas não tivessem, eu tivesse a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma, elas não se empolgam com as coisas de Deus. Então, vamos fazer, vamos fazer. Então, a gente às vezes está pensando em alcançar lá as nações e o cara, estamos aí, pastor, precisar da gente. Então, lembra lá quando você era adolescente? Os adolescentes estão nessa fase, lembra lá, a primeira paixão que você tem? Aí você sofre depois, chora 3 meses, porque ela te largou, ele foi embora. E aí você pensa, acabou para mim, vou morrer solteiro, nunca mais vou encontrar ninguém. Aí passa mais uma semaninha, aí você vê outra pessoa, aí você se apaixona mais do que aquele negócio.
Então, e aí você se casou com uma outra pessoa que você ama e não foi aquele primeiro amor. Nossa, que furada que eu estava. Então, na nossa experiência de vida, a gente se deixa apaixonar de novo, a gente se entrega outra vez, isso é ser humano, a gente se decepciona e a gente vai de novo, e que bom que a gente está casado aqui, poucos com a primeira paixão, porque geralmente a primeira dá errado mesmo. Então Deus proporciona aqui uma outra namorada, um outro rapaz, e aí você se casa. E com Deus tem que ser assim também, irmãos. Não é porque você se frustrou um dia lá atrás, não é porque se você se decepcionou um dia, 35 anos atrás, você vai ficar remoendo aquilo, morrer, gente, por causa desse negócio, não. Vamos deixar isso para lá e vamos todo dia deixar o Espírito de Deus restaurar a gente. E vamos crescer com Deus, vamos estar empolgados com o reino de Deus. Vamos estar com vontade de fazer o reino de Deus ser manifesto nessa terra. Nós estávamos falando aqui hoje para os novos membros da igreja, um dos pilares aqui da nossa igreja é missões. Nós queremos que essa igreja alcance as nações. Nós trouxemos aqui um casal, 2 meses atrás da Jordânia, 1 mês atrás um casal da China, esse mês o casal da Rússia, agora vamos receber um missionário que está plantando igreja no sul, temos um casal que está indo para a Índia, vindo em novembro. Eu estou vibrando, meu irmão, eu estou 220, e eu quero que os irmãos também vibrem com o que Deus está fazendo. A gente fica feliz, recebemos hoje... semana passada na igreja, 14 pessoas, temos aqui um grupo de 7, 8 se preparando para batizar, e eu estou incomodado, porque eu quero mais, eu quero ver mais pessoas se preparando para batizar, eu quero que a classe lá de preparação para batismo tenha que vir aqui para baixo de tanta gente. Nós precisamos alcançar esse bairro aqui, a gente está aqui, paga um aluguel exorbitante para alcançar esse bairro, e a gente está vendo pouca gente do bairro vindo, a gente tem que fazer algo, a gente tem que estar empolgado, a gente tem que estar apaixonado, irmãos. Não, assim, olha... não dá, sabe? Assim, a gente tem que começar a pulsar mais forte, a gente precisa de mais de Deus. A gente precisa de mais vontade, mais gana, mais paixão, porque o cristianismo meia boca não leva ninguém a lugar nenhum. Então, se espelha no irmão Santos, irmã Nininha, diante das questões, diante das dificuldades, nossa irmã Luciana, nossa irmã Alice, tantos motivos para não estar na igreja, estão aí firme, trabalhando, e muitas vezes você aí, meu irmão, olha... tem tudo, está repleto, está abençoado, medida, como é que é lá, transbordante, recalcado, como é que é? Nem sei falar o texto bíblico, é esse aí mesmo que você sabe. E está nessa aí, né? O que Deus tem para a minha vida? Não sabe, não tem problema não, começa a buscar Deus, é isso que importa. Essa onda de coaching, as pessoas estão muito preocupadas, né, de encontrar o propósito, a visão, isso aí você encontra depois. O mais importante é você estar cheio do Espírito Santo. O mais importante é você estar cheio de Deus, o resto Deus vai dando graça, aí o coaching te ajuda lá, Deus te ajuda sem o coaching, isso aí você se encontra. Essa profecia aqui fala de restauração, essa profecia aqui fala da presença de Deus, que vai ao encontro do seu povo para restaurar, vai ao encontro do seu povo para trazer coisas novas, e esse rio de Deus está em nós, e é o Espírito Santo do Senhor, de forma que nós não podemos viver como se nós estivéssemos sozinhos. Nós não podemos viver como se o Espírito Santo não fosse real em nós. Quero que a gente cresça como igreja, na busca pela presença de Deus, na Bíblia, na oração. Nós estamos com um projeto aí para ano que vem, a partir do 1º de janeiro, nós vamos lançar uma campanha para a gente ler a Bíblia junto. Quando chegar 31 de dezembro, a igreja inteira ter lido a Bíblia. A partir do ano que vem eu vou te perturbar todo dia, eu vou te mandar uma mensagem no seu celular com uma devocional do John Piper. Porque, não quero ouvir a palavra do pastor Ricardo, não precisa, vai ser do John Piper. 3 minutos, um devocional para você parar e ouvir, vai ter que ouvir, para a gente crescer como igreja, a gente tem que crescer com Deus. Outro dia alguém me procurou e falou isso para mim, falou, pastor, eu estou sentindo a necessidade da igreja ler mais a Bíblia, orar mais. Eu falei, é verdade, eu também estou, vou pregar sobre isso. Então, que esse rio de Deus possa fluir do seu interior. Que lá no seu local de trabalho, no seu local de estudo, no meio do seu vale da sombra da morte, no meio da sua provação, que Deus esteja fluindo de dentro de você. Que você esteja repleto, porque Deus é mais na sua vida. Deus não te salvou à toa. Deus foi buscar o povo no Oriente. Deus foi até a Babilônia. Deus restaurou o povo dele. E Deus tem restauração para você nessa noite. Deus tem restauração para nós todos os dias.